Carta belíssima do senador Publius Lentulus. Ele descreve a figura do Cristo, tá certo? Trouxemos esse pensamento de Mahatma Gandhi, que ele nos diz que se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Ou seja, resumindo todos os ensinamentos de todas as religiões, o Sermão da Montanha seria o suficiente para a nossa evolução espiritual. Sem essa conexão com o Cristo, nossa vida fica uma labuta muito difícil de viver. Estamos mais para sobreviver do que para viver. Porque o ensinamento do Cristo é um ensinamento que deve tocar a nossa alma. Isso implica em conexão espiritual. Eu preciso sentir o Cristo dentro de mim. Se eu não sinto o Cristo dentro de mim, serei mais um intelectual do movimento espírita. E o movimento espírita não precisa de intelectuais. O movimento espírita precisa de pessoas que amem profundamente o Cristo de Deus. E o Cristo de Deus, ele tem um grande projeto para a nossa vida. E esse grande projeto é a nossa evolução espiritual. Nessa evolução espiritual, nós estamos ainda muito aquém do que deveríamos estar. Retardamos por demais o nosso processo evolutivo. E é necessário que nós despertemos da nossa sonolência espiritual. E nessa sonolência espiritual, eu preciso crescer em espiritualidade. Ninguém cresce na espiritualidade sem um sentimento. Sem os sentimentos generosos e benévolos, nós não conseguiremos sentir o Cristo de Deus. No máximo, nos esforçaremos para interpretar os seus ensinamentos. E o Cristo de Deus tem um grande projeto para cada um de nós, para a nossa vida. Ou seja, crescer em espiritualidade significa que eu vou agora seguir o Cristo de Deus. E ninguém segue o Cristo de Deus sem seguir a sua própria cruz. Seguir o Cristo de Deus significa transformação moral e espiritual. Para você seguir o Cristo de Deus, você não pode permanecer o mesmo homem de outrora. Alguma coisa tem que modificar na sua vida. Então vamos agora estudar as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é um ensinamento tão fácil de ser compreendido. Muitos de nós consideram pobreza de espírito a pobreza material. E essa pobreza que ele se referia é a pobreza dos sentimentos negativos. São aquelas criaturas que trazem dentro de si a humildade de coração, são mansas, pacíficas, humildes, estão com abertura mental para o aprendizado, não estão enrijecidas intelectualmente, no seu ponto de vista. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que têm flexibilidade e maleabilidade para aprender as bem-aventuranças do reino dos céus. Meu reino não é deste mundo. Claro que o reino do Cristo ainda não é deste mundo, porque o mal ainda predomina. O egoísmo e o orgulho são as chagas da nossa humanidade. A tecla do interesse pessoal impossibilita-nos a vivência espiritual. O desinteresse pessoal é a mais meritória de todas as virtudes, quando você pratica a caridade pelo desinteresse pessoal, o que não é fácil. Onde houver a mescla do interesse pessoal, ali não haverá verdadeira caridade. Bem-aventurados os pobres de espírito poderia traduzir-se assim: bem-aventurados aqueles que têm o coração e a mente aberta para os chamamentos dos céus, se transformando nos trabalhadores de última hora, se transformando naqueles que se tornarão templos vivos da fé. Templos vivos da fé.
Ou seja, eu saio das palavras para transformá-las em atitudes e ação. Eu não vou mais apenas ser um orador espírita, eu vou transformar minha oratória espírita na minha vida diária, no meu desafio diário. Nós não estamos aqui nos candidatando a sermos seres angelicais, mas a transformação moral é inadiável, porque já somos muitas e muitas reencarnações, criaturas que desperdiçaram essas oportunidades. O tempo urge, o tempo não volta atrás. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Existem choros e choros. Há o choro da revolta, há o choro da não aceitação da sua condição, há o choro daquela criatura que não se resigna diante das limitações que vivencia atualmente. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, poderia ser traduzido por bem-aventurados aqueles que compreendem o porquê do sofrimento, a causa geradora do sofrimento na sua vida. E nós sabemos, de conformidade com o Evangelho segundo o Espiritismo, que há causas anteriores e atuais de sofrimentos. Quantos de nós geramos sofrimentos absolutamente dispensáveis? E o primeiro sofrimento que nós geramos é no campo mental. Nos tornamos prisioneiros mentais dos nossos desejos, ambições, de nossas frustrações, angústias, ressentimentos, mágoas, ódio, medo, sentimentos de culpa, sentimentos do vazio existencial, a competição degradante que nos leva muitas vezes a não reconhecer a luz que o outro tem. Bem-aventurados que choram, ou seja, bem-aventurados aqueles que compreendem a razão do seu sofrimento e que, ao compreender a razão do sofrimento, lutam para erradicar as causas que geram esses mesmos sofrimentos. A compreensão é a primeira etapa fundamental para a transformação. Sem compreensão não há transformação. O ciumento que sofre pelo ciúme que sente, ele é convidado a erradicar o ciúme enquanto imperfeição transitória de sua alma, porque o ciúme gera muito sofrimento. O ciúme é infernizador, inferniza quem sente, inferniza o alvo do próprio ciúme. Então, à medida que nós vamos nos conscientizando dos males que nós geramos para nós mesmos, começamos a ser um pouco mais prudentes. Eu não vou por esse caminho, porque esse caminho não me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, nós poderemos fazer escolhas todos os dias. Quais são as escolhas que nós fazemos todos os dias? Eu escolho agora me tornar uma pessoa triste. Isso é uma escolha. E eu alimento essa tristeza. Passe um tempo alimentando a tristeza, vai ter problema nos rins. Alimente diariamente pensamentos doentios e negativos, você vai somatizá-los, afetando órgãos que são vulneráveis no seu corpo físico. A mente, o poder da mente, do pensamento é algo fantástico na vida do ser humano. Chega de se maltratar. Chega de se colocar como vítima do destino. Você tem um poder fenomenal de modificar a sua vida. Este poder significa que eu vou começar pelo âmbito do pensamento. Minha felicidade não depende de ter ou estar. Minha felicidade depende de ser. No ter, eu deposito o objeto da minha vida em coisas materiais. No estar, eu deposito o objeto da minha vida em momentos transitórios. No ser, é conquista evolutiva eterna. Uma vez conquistado, você não perde nunca mais. Conquiste a virtude da mansuetude, jamais você voltará a ser uma criatura violenta como antes. O ser.
Minha felicidade está inerentemente, intrinsecamente relacionada ao estado consciencial do ser. Eu agora sou. O fato de ser empodera você. Lhe dá uma magnitude, uma força espiritual fenomenal. E essa força espiritual se transforma em atitudes, porque é o conjunto de crenças e visão de mundo que se transforma em atitudes comportamentais no dia a dia. Quando eu compreendo que bem-aventurados são aqueles que choram porque serão consolados, são todos aqueles que, além de compreender a razão do seu sofrimento, enveredam pelo caminho da resignação, compreendendo que o sofrimento é transitório no planeta Terra. Nós estamos fadados a perder absolutamente tudo que nós conquistamos aqui na Terra, desde o cabelo, a roupa, o relógio, o sapato, casa, marido, filho, companheiros, amigos, familiares. Tudo é transitório. Mas as relações afetivas ultrapassam a barreira do tempo e das reencarnações. Uma vez plantada a semente do amor, essa semente regada todos os dias transforma-se numa árvore. Uma vez que eu conquistei um coração amigo, jamais perderei esse coração amigo. E esse coração amigo fará diferença no mundo espiritual. A verdadeira vida da nossa alma encarnada transitoriamente aqui na Terra. Então, o nosso choro é transitório também. E nessa oscilação de momentos de angústia e momentos de alegria, vamos aprendendo a enfrentar as causas geradoras do nosso sofrimento atual. Então, nós começamos a não gerar mais sofrimentos que não deveriam ter sido gerados. Fora o quadro expiatório e provacional que nós, muitas vezes, voluntariamente elegemos lá no planejamento no mundo espiritual. Então, nós podemos atenuar nossas provas, poderemos atenuar sim, a depender da forma como nós agimos ou reagimos diante delas. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Que coisa difícil. Numa sociedade violenta, onde predomina o julgamento, a exclusão social, o preconceito, a humilhação, os párias da sociedade cada vez mais sendo considerados famigerados sociais, você se torna manso e pacífico de coração, parece uma utopia. Se disser uma comigo, eu digo duas. Se fizer comigo, eu faço três. Ação e reação. Bateu, levou. É esse o aprendizado que nós adquirimos. Temos que desconstruir este aprendizado. Eu não deposito mais o poder da outra pessoa, dela me ofender. Porque eu já não me sinto mais ofendido pelo que ela diz. Pelo autodomínio emocional, pelo autodomínio das suas emoções, você se blinda à violência verbal, psicológica, que muitas vezes você é alvo. A violência física ocupa as manchetes, é psicológica. E a forma de você maltratar o outro todos os dias, discriminando, não considerando, excluindo, agindo na indiferença. Veja, o ser humano não foi criado para ser indiferente. Não é possível. Nós não deveríamos ser indiferentes ao sofrimento humano. Quando nós deixamos de dar um bom dia, quando nós deixamos de considerar o outro, não enxergando-o como ser humano, mas apenas como número ou classe social que ele faz parte, nós estamos colaborando para a indiferença social. Então a atitude comportamental começa dentro de mim. A minha visão de mundo. O outro não tem valor pela cor da pele que ele tem, pelo nível de intelectualidade que ele alcançou. Ele é uma obra divina, um ser humano divino.
Você olhar o outro amorosamente na divindade que ele possui, não é para muitos, é para poucos. O olhar poderá ser amoroso ou simplesmente um punhal que você enfia na outra pessoa. Quando é que eu estou massacrando as pessoas? Através do meu olhar. Nem sempre apenas, exclusivamente pelas palavras. O meu olhar me revela muito mais do que minhas palavras. O olhar excludente é um olhar julgador. E o Cristo não julgou a ninguém. Nós nos julgamos uns aos outros. Julgamos pela sandália, pela roupa, pela cor dos olhos, pela cor da pele, pelo nível de intelectualidade, pelos bens materiais que possui ou não. Nós estamos julgando o tempo todo. E ai daquele que venha a falhar. Quem falhar comigo, eu excluo da minha roda de amizades. Como se nós tivéssemos moralidade para excluir a quem quer que seja. Quanto mais você é espiritualizado, menos você exclui. Porque no frigir dos ovos, todos nós ainda estamos em processo de aprendizado. Todos nós somos falíveis, sujeitos a falência moral. Temos doenças morais que precisam ser erradicadas. Alunos recalcitrantes, aprendendo as mesmas lições. Que nós fomos reprovados. Que direito eu tenho de julgar o outro? Não tenho esse direito, porque talvez eu fizesse pior. Nas mesmas situações que ele vivencia. Então, bem-aventurados os mansos são aqueles que propagam a paz, que propagam a inclusão, que reconhecem o outro. São instrumentos da paz, da mansuetude. Isso não é fácil, porque eu tenho que dominar a violência dentro de mim. Eu tenho que dominar a palavra, porque a palavra pode ser um punhal. A palavra tem um poder fenomenal que bota você para baixo ou eleva. A palavra pode construir ou destruir. O que eu escolho? Eu escolho a palavra que constrói ou a palavra que destrói? E a palavra tem um poder magnético muito grande. E eu posso atingir o outro. Estou arremessando minha energia mental para outra pessoa. Minhas emanações fluídicas. Quando eu faço um comentário sobre alguém, eu arremesso essa questão fluídica sobre o outro. E muitas vezes no julgamento, no olhar julgador, nós passamos mal diante da pessoa. Porque embora não haja palavras articuladas, a energia nos revela antes das nossas palavras. Não é assim? Não brinquem com a questão da energia, não. Ou seja, estou uma pessoa pesada, angustiada, amargurada, aflita. O que é que eu posso arremessar de energia positiva? Nada. Estou doente emocionalmente, espiritualmente falando. Eu não consigo dar um sorriso. Eu não consigo ser amável. Eu não consigo tratar bem as pessoas, porque tem muito rancor dentro de mim. Como existe muito rancor dentro de mim, eu estou doente emocionalmente. E eu vou transmitir o que para as pessoas? Divisão? Cisão? Eu não vou agregar, não vou contribuir, não vou construir. Muito pelo contrário. Eu estou tão doente que eu preciso receber ao invés de dar alguma coisa. E tem pessoas que se colocam assim durante uma vida inteira, apenas para receber. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos ou saciados. Sede e fome de justiça. Tome a vez do fraco. Defenda as pessoas. Proclame a verdade. Seja instrumento da verdade. Agora, para você ser instrumento da verdade, você não pode compactuar com a mentira, com a corrupção,
com a desonestidade, com a tecla do interesse pessoal. Existe uma grande diferença entre trabalho, carreira e missão. Trabalho, carreira, todos nós poderemos ter. Missão é para poucos. Porque na missão existe a devoção, a abnegação, dedicação, paixão e todos os ãos que vocês queiram incluir na lista. Eu trabalho por amor, por paixão, muito além do salário que eu sou remunerada. Eu tenho esse amor pelo que eu faço, então acredite, me tornarei um excelente profissional. Porque a excelência anda de mãos dadas com a paixão como você trabalha. Nunca as pessoas serão números na minha vida. Nunca. Atenderei uma a uma, da melhor forma possível, porque ela merece a excelência do profissional que eu deveria ser, que muitas vezes não sou. Se eu cursei os bancos de uma universidade, meu dever, no mínimo, é me tornar um bom profissional. Porque faço parte de um núcleo muito limitado daqueles que tiveram acesso à intelectualidade num país de milhões de criaturas analfabetas, milhões de pessoas desempregadas. Então eu tenho que ter o sentimento da gratidão. Não é possível. Tenho acesso à internet, tenho acesso à escolaridade, tenho casa, transporte, comida, tenho família, amigos, frequento a casa espírita, tenho saúde, estou escutando, vendo, andando. O mínimo que eu tenho que ter é gratidão diante dessa vida. Não importa se eu estou casada, solteira, não importa se eu esteja passando dificuldades financeiras. Na ausência do emprego, da comida, da alimentação e da saúde, eu sou um privilegiado. O que eu estou fazendo em contrapartida? Em relação a tudo isso que eu recebi como oportunidade na vida. O nosso papel em sociedade é muito sério. Do espírita. É um chamamento. Eu tenho que aproveitar da melhor forma possível as horas, estudando, me dedicando, compartilhando. Quanto mais você compartilha, mais você constrói. Quanto mais você se solidariza no conhecimento e nas atitudes, mais e mais a sua rede se amplia. Porque quem tem não deve se concentrar naquilo que tem. Quanto mais você tem, mais você compartilha. E quando você compartilha, você cria um fenômeno fantástico, que é uma rede. A rede do amor, a rede da espiritualidade, a rede da felicidade. Chama o nome que quiser. E aí você não é mais um indivíduo isolado na multidão. Você agora faz parte de um grupo que alavanca o progresso moral e intelectual das pessoas por uma palavra, por um comentário, por um bom dia, por uma atitude que as pessoas em sua maioria menosprezam. Então sua participação faz a diferença neste mundo. Quer ser uma pessoa de sucesso? Faça a diferença na vida do outro. Aí você se tornou uma pessoa de sucesso. Um gesto de amor não se esquece nunca. Um pequeno gesto de amor. Vejam, a nossa carência afetiva é tão grande, não é? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vamos ter misericórdia diante da pobreza. Pobreza espiritual, pobreza material, pobreza financeira, em todos os seus níveis, pobreza energética, fluídica das pessoas. Você agora está na abundância, sua responsabilidade é maior. Você tem acesso a conhecimento, sua responsabilidade é maior. Transborde, transcenda, torne-se abundante, fonte de água cristalina para os sedentos do caminho. Aquele pomar de frutos que oferece frutos aos famintos. Bem-aventurados e misericordiosos. A misericórdia nos coloca em ação. De boa intenção o mundo está cheio. Cadê as atitudes? Atitude que faz a diferença.
E eu tenho agora uma responsabilidade no meio ambiente fenomenal. Não jogo mais copos de plásticos, nenhum outro artigo de plástico no meio ambiente, não sujo, não poluo mais nada. Eu agora estou consciente da minha responsabilidade, desde o meio ambiente, ao animal, ao ser humano e aos espíritos. E assim nós vamos fazendo uma rede de consciência que vai mudando o mundo aos poucos, gradativamente. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Por que nós esquecemos aquela criança interior que um dia nós fomos? O que foi que nós fizemos dessa criança? Essa criança que sonhava, essa criança que era espontânea, essa criança que amava, que não via diferença entre os seres humanos. O que foi feito dessa criança? Hoje nos tornamos adultos. Será que somos alegres, amorosos? Incluímos as pessoas? Ou enterramos aquela criança que um dia nós fomos, que sonhamos tantos projetos e tantos planos? Onde está aquela criança? Onde está a nossa criança interior? A criança isenta de maldade, a criança isenta de julgamentos, a criança isenta de preconceitos. O que foi que nós fizemos dela? Nós postamos há pouco tempo atrás um vídeo lá no Facebook de uma experiência que foi feita na Europa, de crianças que teriam que ler frases para uma mulher negra que tinha o cabelo totalmente frisado. E aquelas crianças teriam que ler frases que foram publicadas na internet. E eram frases terríveis. Seu cabelo é horrível, você não presta, você não merece estar aqui. E elas não conseguiam ler a frase até o final. E uma delas que começou a ler a frase era negra também, tinha um cabelo frisado igual daquela jovem. E ela começou a chorar e disse: eu passo por isso mesmo na escola. Uma cena comovente. Criança pequenininha já com trauma, em um processo de bullying, sofrendo na escola, pela aparência. Veja, a criança não se contaminou ainda com preconceito, com a maldade, perversidade humana. Essas crianças que foram submetidas à experiência não conseguiram ler as frases perversas. E muitas vezes nós postamos frases perversas, sem conhecer o outro, o drama do outro, sem sentir a dor do outro. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala sobre o outro. Muito cuidado. Se nós queremos seguir o Cristo, nós temos que buscar a pureza do coração. E a pureza do coração passa pelo sentimento. A pureza do sentimento significa que agora eu não me permito mais ser essa pessoa mesquinha, essa pessoa dantesca, que faz o mal pelo prazer de praticar o mal. Eu não quero ser assim. Eu não quero ser mais uma na multidão que simplesmente colabora para a violência psicológica de uns contra os outros. Eu não quero mais maltratar ninguém. Eu não devo mais maltratar ninguém. Eu quero crescer no amor, porque crescendo no amor eu cuido das pessoas. Olha a diferença. Se antes eu maltratava pela palavra, por minhas atitudes bruscas, agora eu cuido. E o que é cuidar? Se fazer presente na vida do outro. Certo? Se fazer presente na vida do outro. O cuidar pode ser um telefonema, pode ser uma mensagem. O cuidar pode ser uma visita, pode ser uma ligação. Pode ser simplesmente você convidar o seu pai e sua mãe para assistir um filme. Tanto tempo você não senta com eles. Que saudade eles sentem de você. Você se tornou ausente junto ao pai e à mãe. Cuidar. Vou dedicar agora o meu tempo a alguém. Nem que seja meia hora, 1 hora, 12 minutos que seja. Mas eu quero fazer a diferença desse alguém. Se nós estivéssemos do outro lado,
no hospital, cada pessoa que nos visitasse iria fazer uma grande diferença na nossa vida. Se nós fôssemos um doente terminal, que nós estamos predestinados ao desencarne, nós iríamos ter a dimensão do tempo na nossa vida. Tempo que não volta atrás. Não devemos desperdiçar o tempo. Cada pessoa é única na nossa vida. Existe uma razão de ser. Não há pessoas propriamente ditas difíceis de conviver. Quando eu classifico alguém de difícil de conviver, é porque a dificuldade está em mim de aceitar ela como ela é, no grau em que ela está, com todas as dificuldades e traumas que ela apresenta. Eu é que sou inapto a conviver com essa pessoa que Deus me presenteou com uma oportunidade evolutiva. Eu só quero lidar com pessoas virtuosas. Eu não quero lidar com pessoas carentes. Eu não quero lidar com pessoas que me cobram. Sai de perto de mim, é sinal de problema. Eu não quero problema na minha vida. Quem disse que você não vai ter problema? Você já é o próprio problema para você mesmo. Então, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, são todos aqueles que entendem a importância do outro na sua vida, que entendem a mensagem do Cristo na sua vida, que são gratos diante da própria vida, agradecem por tudo, inclusive pela transitoriedade do sofrimento. Os puros de coração são aqueles que estão para contribuir e não denegrir a imagem de quem quer que seja. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, semeadores da paz, semeadores da paz, bem-aventurados. Ou seja, eu não boto fogo na lenha, eu não dificulto a vida dos outros, pelo contrário, estou para ajudar. Bem-aventurados pacificadores. E aí entra o poder da palavra. Vejam, há muito pouco tempo nós saímos de um passado, de um pretérito reencarnatório de guerras e violências. A violência está predominando ainda no nosso psiquismo. Isso quer dizer que me pacificar espiritualmente é uma luta árdua. Eu tenho que retirar dentro de mim a violência, modificar minha condição violenta de ser. Se eu estou mais propenso para agredir do que para compreender, isso é um sinal do estágio evolutivo que eu me encontro. Nós apresentamos um estudo, não foi, Adneide, segunda-feira, sobre mediunidade em frequência vibratória, o quadro vibratório das pessoas normalmente do planeta Terra. Isso é uma pesquisa científica de um psiquiatra norte-americano, Hawkins, em que ele fala que a frequência vibratória do nosso planeta, em sua maioria, não ultrapassa 200 Hz. 200 Hz significa que você está aquém. Significa que você está vibrando em pensamentos de ódio, de ressentimento, de mágoa, de culpa, enfim, de revolta, de apatia, de vergonha. Você se inutiliza, você se bota para baixo. É essa frequência vibratória que predomina no planeta Terra. E que um avatar de 1000 Hz, em que ele vibra na frequência de 1000 Hz, é o suficiente para contrabalançar a energia de milhões de pessoas, o poder fluídico deste ser, considerado avatar. Para você chegar no ápice do 300 Hz, é muita luta. Para você vibrar na razão, que é 400 Hz, significa domínio, centralidade. Significa que você administra suas emoções, você pensa muito mais antes de agir, você não reage, você age. É um ser prudente, um ser racional, que utiliza a razão. 400 Hz. Já é difícil chegar no 300, que dirá 400. Nós temos uma longa trajetória evolutiva para alcançar. Por isso que muitos de nós adoecemos coletivamente, porque nos retroalimentamos
dessas emanações fluídicas deletérias que nós alimentamos e arremessamos todos os dias através dos pensamentos nefastos, negativos. É o pensamento que gera a emoção, não é a emoção que gera o pensamento. Se para cada pensamento existe uma emoção correlata, que qualidade de pensamento eu estou emitindo todos os dias? Eu não escolhi esse vestido? Por que eu não posso escolher o pensamento que me convém daquele que não me convém? Isso é uma escolha. Ou seja, eu estou gerando bem-estar ou mal-estar emocional para mim todos os dias? Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. À medida que nós vamos compreendendo o nosso papel, não mais compactuamos com a desonestidade, com a corrupção, com seres humanos que são movidos pelo interesse pessoal, e claro que nós iremos pagar o nosso preço nessa nova conduta comportamental. Então eu não me interesso mais em beneficiar-me por interesses mesquinhos, escusos, que seja na repartição pública, que seja no hospital, na escola, em qualquer outro local. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, falarem todo mal contra vós por minha causa. Olha aí, trouxemos, quem assistiu a essa série aí, da TV Record? Foi linda, não foi? De Jesus, muito bem feita, né? E aí tem os apóstolos. Nós observamos que todos os apóstolos tinham suas mazelas morais e emocionais também. Um era muito orgulhoso, o outro era muito ciumento, o outro era invejoso, o outro era descrente, o outro era adúltero e por aí vai. Ou seja, esses apóstolos nos representam a humanidade inteira. Eu assisti recentemente na Netflix uma série que eu recomendo a vocês, Maria de Magdalena. Assistiram? Quem mais? Fantástico, né? Fantástico. Veja, nos mostra o papel de transformação daquela mulher. E claro, o ciúme que ela gerava no meio dos apóstolos. Por isso que essa figura emblemática de Maria Madalena, ela é hoje, muitas vezes, pouco compreendida. Por que foi que o Vaticano hoje elegeu ela apóstola dos apóstolos? Porque ela exerceu uma liderança fenomenal no meio dos apóstolos. A quem foi que o Cristo apareceu primeiro? A ela. A ela. E a capacidade de compreensão da dor, a capacidade de cuidar, o nível intelectual que ela tinha, que ensinava outros apóstolos, foi uma série maravilhosa que eu recomendo a vocês. É uma figura emblemática, a figura de Maria Madalena. Recomendo demais vocês estudarem a transformação dela, o amor que ela tinha ao Cristo de Deus. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Nós não fazemos ideia de como foi a vida dos profetas que antecederam a vinda do Cristo. Não fazemos ideia. Não pensem vocês que eles não foram traídos, perseguidos, injuriados, humilhados. Foram proibidos muitas vezes de exercer a profecia na sua terra natal. E nós hoje queremos uma vida fácil como médiuns. Imagine. Queremos uma vida mediúnica, simples, fácil, sem dedicação maior, sem processos obsessivos, sem espíritos nos perseguindo. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Pessoal, eu trouxe agora aqui para vocês o que eu acho uma das cartas mais lindas que nós poderíamos ler. Eu sei que alguns de vocês já leram essa carta, mas eu faço questão de ler, porque ela nos emociona profundamente. Quem já leu aqui há 2000 anos? Há 2000 anos. É uma obra clássica, né? É uma obra clássica que deve ser lida. Então, o senador Públio Lentulus foi um senador de Roma, encarregado de transcrever a figura do Cristo. E esse documento está lá no Vaticano, tá certo?
Antes de falar sobre essa carta, eu quero dizer a vocês uma experiência que nós tivemos lá no Vaticano. Quando nós estávamos conhecendo o Vaticano, lá na Capela de São Pedro, o nosso guia espiritual se apresentou e disse: ore, vá orar. Eu estava lá deslumbrada com as obras, porque a Capela de São Pedro é um museu do chão ao teto de obras preciosíssimas e caríssimas. E eu fotografando, filmando, coisa e tal. Luiz Carlos, vá orar. Me sentei numa das pequenas igrejas dentro da capela, que tem vários locais lá, né? Comecei a orar. E de repente comecei a chorar convulsivamente. Não entendia por que estava chorando. Porque era a presença da entidade que estava ali junto a mim. E aí Luiz Carlos disse: olhe para a sua direita. Quando eu olhei, vi a entidade. E na minha ingenuidade eu perguntei: quem é você? O médium tem curiosidade? E o Espírito respondeu: alguém que venceu o orgulho e o egoísmo. Hã? Somente. Aí ele disse: olhe para trás. Quando eu olhei para trás, uma multidão de mendigos suplicando as orações de pouquíssimas pessoas que oravam naquele ambiente, porque todo mundo estava interessado em fotografar, em filmar. E ele disse: essas criaturas estão aqui prisioneiras há séculos nessa capela, e as pessoas que vêm aqui não sentem o Cristo de Deus. Estão preocupadas com a ostentação da riqueza que essa igreja oferece. Sua oração vai beneficiar a eles como pão e água. E ali as lágrimas eu já não conseguia mais contê-las de hipótese alguma, porque os espíritos benévolos, generosos, eles têm essa capacidade de nos emocionar profundamente. E outra coisa, fala um pouco, ao contrário da gente, né, Neide? Falam muito pouco, falam o necessário, e a gente fala demais. E aí ele disse: você vai encontrar o meu sarcófago no térreo dessa capela. Chamam-me Pio V, ou seja, um papa. E aí, claro, vocês sabem, médium, né, tem que tirar a prova dos 9, né? Agradeci muito a ele a presença e fui lá tirar a prova dos 9. Estava lá o sarcófago dele. O que eu quero dizer a vocês é que nós não somos pessoas privilegiadas por termos mediunidade ostensiva. Pelo contrário, somos necessitados do trabalho mediúnico. A mediunidade para nós é o óculos que nos ajuda a enxergar melhor. É o remédio que mata a nossa doença. Se não nascêssemos médiuns, talvez estivéssemos reencarnados, paralíticos, deficientes mentais e por aí vai. E aí reencarnamos como médiuns. E agora achamos que ser médium nos diferencia uns dos outros. Muito pelo contrário. Estamos a dever na contabilidade divina. E temos que trabalhar muito. Então ame sua mediunidade. Torne-se um trabalhador do Cristo acima de qualquer coisa. Vamos ler a carta agora, tá certo? Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado, em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Vejam, que linguagem, né? Que linguagem poética, bonita, né? Ressuscita os mortos, cura os enfermos em uma só palavra. É um homem de justa estatura e muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. É forte isso aqui, hein? Vou repetir. Há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas e das orelhas até as espáduas, são da cor da terra, porém mais reluzentes.
Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma e uso nos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face. De uma cor moderada, o nariz e a boca são irrepreensíveis. Não é lindo isso aqui? É lindo, né? A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que, vejam que coisa, palavra forte agora, resplandecem no rosto como os raios do sol. Lindo isso, hein? Os olhos do Cristo resplandecem no rosto como raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Imaginem a força moral do Cristo. Diante dele você não consegue permanecer o mesmo. Não tem como. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Ou seja, ele chorava pelas mazelas da humanidade. Ele sabia que a realeza dele não seria terrestre ainda. Ele sabia que seria crucificado, traído, abandonado pelos apóstolos. Ele sabia que a maior parte daqueles a quem ele curou iriam traí-lo na crucificação. Tem os braços e as mãos muito belos, na palestra contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. Olha aí, é o mais belo homem que se possa imaginar. Muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo como no aviso passado escreveste, dá-me ordens, que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. O que eu estou querendo dizer a vocês, que nós temos a grande oportunidade de sentir em espírito e em verdade o Cristo de Deus dentro de nós. Há quantos séculos ele nos chama? Há quantos séculos, como Saulo a caminho de Damasco, ele nos convida para a transformação interior, ao chamamento do amor, que era algo que eu não posso mais postergar. Eu não posso mais trair o Cristo, já traí séculos e séculos e séculos atrás. Não dá mais para trair o Cristo, não dá mais. Quando eu traio o meu próximo, eu estou traindo o Cristo de Deus. Quando eu humilho o meu próximo, humilho o Cristo de Deus. Quando eu maltrato alguém, estou maltratando o Cristo. Perdão, meu Cristo, perdão. Oh, não se preocupe, não se preocupe. Vamos prestar atenção à palestra. O que eu estou querendo dizer a vocês que é importante a gente sentir o Cristo de Deus. É importante. Se levante. Se levante, vamos. Eu quero dizer a vocês que o momento é agora. O momento é agora. O chamamento é agora. O Cristo não precisa se materializar para sentirmos Ele na nossa vida. Minha vida é minha responsabilidade. É intransferível a minha responsabilidade. Eu vou prestar contas na contabilidade divina pelo que eu fiz ou pelo que eu deixei de fazer. Ele não veio para nos crucificar, nos humilhar e nos julgar. Ele veio para nos libertar. Libertação significa eu estou livre da inveja,
Eu estou livre do ciúme. Eu estou livre da ilusão. Eu estou livre da angústia. Porque eu quero me curar. Eu preciso me curar. É quem está acompanhando, não se preocupem não. O que nós queremos dizer a vocês agora é o seguinte: nós somos enfermos espirituais. Nós precisamos nos curar. E nos curar pela autoaceitação. Não adianta eu negar a mim mesma. Não adianta eu me crucificar a mim mesma. Não adianta eu me humilhar a mim mesma. Não adianta eu dizer eu não me aceito, eu não me amo, eu não concordo. Aprenda a se aceitar para se modificar. É para isso que o Cristo veio, para nos curar a alma enferma. Pare de se julgar. Pare de se culpabilizar. Pare de se condenar. Não se bote abaixo. Palavras poderosas. Brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. O poder transformador da luz. A mansuetude do Cristo nos envolvendo, nos pacificando a alma atormentada, nos trazendo esperança diante de angústias e aflições. Não estamos caminhando isoladamente sozinhos na multidão. Ele nos acompanha. Quando estamos no buraco, Ele nos socorre. Se não fosse assim, não haveria clareza, justiça, para nós passarmos por esse quadro de provas e expiações. Tenha carinho por você próprio. Não se maltrate mais. Os erros do passado ficam no passado. Se cuide com carinho, com amor. Aproveite o tempo. Aproveite o tempo. O que é aproveitar o tempo? Acordar e dizer obrigada, meu Deus, por esse dia. Eu não sei se terei um outro dia aqui na terra. Quando tiver de abraçar, abrace o seu filho. Mas abrace para valer o seu filho. Diga a ele que você ama ele. Que ele é o maior tesouro que você tem. Não importa o erro que ele cometa, você o ama como pai e mãe. Se o filho não sente isso do pai e da mãe, quem vai passar essa mensagem de esperança para ele? Porque o mundo é fascinante, o mundo das drogas é fascinante, o mundo da corrupção corrompe, mas o pai e a mãe tem que se fazer presente na vida do filho. Eu amo você, meu filho, apesar de muitas vezes eu chorar por você, mas eu amo você infinitamente. Tenha coragem de dizer isso enquanto é tempo. É necessário você perder esse filho para você lamentar as palavras que não disse enquanto era tempo? Não! Quando tiver com amigos, transmita a eles a importância que eles têm na sua vida, porque você não sabe até quando eles estarão presentes na sua caminhada. Você não sabe se amanhã você receberá a notícia de que faleceu aquela pessoa que você gostava tanto e você não se dedicou a visitá-la. Você não teve tempo para se comunicar com ela e vem a lamentação no velório, no enterro. Meu Deus, eu poderia ter visitado essa pessoa, eu poderia ter transmitido, dado o último abraço, eu poderia ter feito tanta coisa. Organize-se, não apenas materialmente, mas espiritualmente, e viva intensamente dia após dia, fazendo o seu melhor, na verdade, no amor, na dedicação, sem mais desejar competir com quem quer que seja, apenas se tornando uma versão melhor do que você é, não agredindo mais o seu corpo, não tendo mais maus hábitos, transformando-se como Saulo a caminho de Damasco se transformou. Claro que ele tinha uma envergadura espiritual que talvez nós não tenhamos, mas sempre é possível, sempre é tempo de fazer alguma coisa. Eleja
uma imperfeição que você tem, que lhe incomoda mais. Pode ser o ódio, pode ser o ressentimento, pode ser a inveja, pode ser o ciúme, o que seja. E você vai se tornar terminantemente disciplinado para combater esta imperfeição. Se eu conseguir combater uma imperfeição nesta existência, valeu a pena a minha existência. Porque não é fácil erradicar uma raiz tão profunda de tantas reencarnações anteriores. Mas eu quero me tornar uma versão melhor. Eu quero agora transformar o meu casamento. Eu quero agora me tornar uma pessoa que cuida e que não exige o cuidado o tempo todo do outro. Pessoa que doa, que não exige doação do outro o tempo todo. É para isso que eu me tornei espírita. Se não for para isso, não tem finalidade nenhuma estarmos aqui. Para permanecermos as mesmas pessoas que um dia nós fomos. A mensagem é muito sublime. É essa a oportunidade. E acreditem, os nossos guias espirituais estão nos socorrendo, nos amparando e nos dando mensagens o tempo todo. Foi dada uma comunicação há pouco tempo atrás em que o Espírito falava: você é médium, cuidado com o tempo que você utiliza na sua mediunidade. Médium estagnado está na contramão da doutrina espírita, porque é necessário a lei do progresso, é necessário você progredir espiritualmente. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. E eu quero só convidá-los também para conhecer o nosso Lar Manuel Quintão, que é uma instituição fundada lá em Ouro Preto, ali no Lixão, que foi a pedido de Manuel Quintão, que foi construído esse Lar Manuel Quintão, e nós atendemos hoje muitas crianças e suas famílias. É um trabalho de Deus, não é nosso. Ok? Muito obrigada. Então, gente, que tudo isso, que a gente possa ser luzes por onde passarmos, né? Eu acredito que hoje tem aviso, né? Olha, antes de falar de